Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou Quem pensou. Não acabou. que a história findou. Jesus está no controle. Se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, passear, enxergar quem ainda tem vida aí. E o mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, passear, enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus venha abençoar você. Que Deus venha trabalhar na sua vida nesse dia de hoje. Que Deus venha, aleluia, fazer a vontade dEle, o querer dEle na tua vida. Porque Deus é fiel, aleluia, para fazer o querer dEle, a vontade dEle. Aleluia. Jesus Cristo é maravilhoso. Aleluias. Grande é Ele e poderoso é Ele para fazer o querer, a vontade dEle. Aleluia. E eu vou trazer uma palavra hoje ao teu coração. Aleluia. E a palavra se encontra, aleluia, no livro de, aleluia, Romanos capítulo, aleluia, 5, versículo de número 12. Assim diz a palavra de Deus. Aleluia. Portanto, como um homem entrou, como por um homem entrou o pecado, aleluia, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, aleluia. A palavra de Deus, ela diz que por um homem entrou o pecado, aleluia, no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por Adão e por Eva entrou o pecado, quando Deus proibiu Adão e a Eva de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Adão e Eva não resistiu, comeram, aleluia, da fruta da árvore proibida do conhecimento do bem e do mal. E por ali entrou o pecado, e através do pecado entrou a morte por Adão. E a morte entrou, o pecado entrou por Adão, a morte entrou por Adão, e entrou para todos os homens e mulheres.
Assim diz a palavra, no versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado, que esse homem é o Adão, no mundo, pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por um homem entrou o pecado, e por ele entrou a morte, e através dele a morte entrou para todos. A Bíblia diz: passou a todos, homens. Por isso que todos pecam, todos são pecadores. Versículo 3. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aleluia, glória a Deus. Então, a Bíblia diz que porque até a lei estava o pecado do mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então o pecado ele andava até a lei. No versículo 14 a Bíblia diz: e no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, a morte ela reinou, ela prevaleceu de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, que é Jesus. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus é um dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Se por Adão entrou a ofensa, entrou o pecado, aleluia, por Jesus entrou a graça. A graça, o dom, a graça é o dom da salvação, é gratuita. Se pelo Adão entrou o pecado, a ofensa, que é o pecado, por Jesus agora entra a graça. Aleluia. Que Deus maravilhoso, né, meus irmãos? Por um entrou o pecado e por outro veio a graça. E Deus, ele é maravilhoso. A gente tem que agradecer a Deus, porque se hoje nós recebemos a salvação através da graça, nós não recebemos a salvação não é por merecimento não. Aleluia. É pela graça que nós recebemos a salvação, através de Cristo Jesus. Porque se não fosse o amor de Deus para conosco, o mundo já não existiria. Mas pela graça, aleluia, de Deus, nós temos a salvação através de Jesus Cristo, que é o único Senhor que pode nos salvar. Só Ele pode. Só Ele tem o poder para nos salvar. Então, por Adão entrou a ofensa, ou seja, o pecado, a morte. Mas por Jesus Cristo entra agora a salvação, que é um dom gratuito. Eu, você, a humanidade, ela recebe a salvação não por merecimento. Ninguém merece salvação. Mas a salvação ela nos alcançou através de Cristo Jesus. Aleluia. Porque diz a palavra: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado do mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei.
No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão e de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então a morte ela entra por Adão e alcança muitos homens. E a partir daí passa todos os homens serem pecadores. Todos pecam. E ali a morte ela reinou. Aleluia. Ela reinou. O pecado ele estava no mundo todo. Mas o pecado ele é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então a morte ela reinou de Adão até Moisés. Até sobre aqueles que não tinham pecado, a morte ela reinava. Tinha pessoas que não tinham pecado, mas ela ainda reinava sobre as pessoas. Glória a Deus. No entanto, a morte ela reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, até a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, que é Jesus. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus é um dom pela qual que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Versículo 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Aleluia. Muitos pecadores, né? Adão ele peca contra Deus, ele não obedece a Deus, e muitos estão pecando, até mesmo conhecedores da palavra de Deus. Eles sabem que é errado e faz, não obedece a Deus, não honra a Deus, faz achando que está certo, que do jeito dele ou do jeito dela está certo. E Adão ele não obedeceu à voz de Deus, então por ele entrou a morte, e muitos morreram, até mesmo aqueles que não tinham pecado. A morte reinou sobre eles, e a morte reinou de Adão até Moisés. Mas Jesus vem com o dom gratuito que é a graça, e aniquila a morte e nos dá a graça. No versículo 15 diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, mas a graça de Deus é um dom, e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Oh glória, a graça alcançou muitos. Versículo 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Aleluia. Na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificar. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um homem só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Versículo 18. Pois assim como por um só a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Versículo 19. Porque, aleluia, porque como pela graça, aleluia, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Aleluia. Tá vendo, meu irmão, minha irmã? Por causa da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, pela obediência de muitos, pela obediência de um, muitos serão feitos justos.
Pela desobediência de Adão, entrou a morte, entrou o pecado, e muitos foram feitos pecadores. Mas, pela obediência de um só, que é Jesus, muitos foram salvos. Adão desobedeceu a Deus, e por ele entrou a morte, entrou o pecado, e muitos foram alcançados pelo pecado. Mas pela obediência de um só homem, que é Jesus, Jesus foi obediente a Deus, ao Pai Celestial, a todo o tempo. E por ele entrou a justiça, entrou a salvação, entrou a graça. Então eu sou salvo pela obediência de Jesus a Deus. A graça me alcançou, a salvação me alcançou, o meu nome foi escrito no livro da vida. Eu vou subir com a igreja de Cristo Jesus, e lá vou adorar Jesus. Aleluia. Então, se você é obediente a Deus, as pessoas que estão ao teu redor, elas vão perceber a tua conduta, o teu jeito de agir, porque você vai obedecendo a Deus. Onde você for, onde você estiver, você vai honrar a Deus, e Deus vai mostrar para as pessoas que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que você é obediente a Deus, que você, aleluia, faz a vontade e o querer de Deus. Agora tem crente que é desobediente. Dentro da igreja ele é uma coisa, lá fora é outra. Tem vergonha de se apresentar como um crente, como um cristão, como um adorador de verdade. Aleluia. E quem está do lado dele, quem anda com ele, acaba também sendo envergonhado. No versículo 20 diz: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, a graça foi maior que o pecado. Agora a graça alcançou mais do que o pecado. A graça fez mais do que o pecado. Aleluia. No versículo 21 diz: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, seja obediente a Deus. Faz a vontade e o querer de Deus. Porque Adão, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não obedeceu a Deus. Ele desobedeceu. E por conta disso, a morte veio sobre ele, sobre todos os homens. O pecado veio sobre ele, sobre todos os homens, ou seja, mulher e homens. Por causa dele, Jesus teve que deixar o reino celestial e vir aqui na terra pregar o evangelho, se sacrificar por mim e por você. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor e poderoso é o Senhor. É desse jeito, meu irmão. Aleluia, é desse jeito. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que você venha ser obediente a Deus, fazer a vontade de Deus. Muitos vão ficar fora do reino de Deus por não ser obediente a Deus.